Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo resolve pendência, mantém acerto com Carrascal e aguarda meia nos próximos dias. Flamengo acerta a contratação de Saul, que chega no Rio de Janeiro nesta terça-feira. De La Cruz, vendido pelo Flamengo, vira debate interno no clube após problemas físicos recorrentes. A peça que faltava. Flamengo negocia com o ex-Corinthians para substituir o Wesley. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo encerrou a sua preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, com 7 baixas. Danilo, Alexandro, Michael, De La Cruz, Ayrton, Lucas Plata e, por último, Alan, que o Flamengo informou em nota. O atleta Alan realiza controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito. Após a atividade, o elenco ficou concentrado no CT Ninho do Urubu e vai embarcar para Bragança Paulista em voo fretado na parte da tarde. O Flamengo vai tentar quebrar um tabu incômodo contra o Red Bull Bragantino pela 16ª rodada do Brasileiro, porque na história o Flamengo enfrentou o Red Bull Bragantino 9 vezes em São Paulo. Teve 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A última vez que o Flamengo venceu o RB Bragantino, lá em Bragança, foi no Campeonato Brasileiro de 1996. Essa partida de amanhã promete ser muito disputada, porque vai ser um encontro do segundo contra o terceiro colocado da tabela do Brasileirão. Depois de avançar nas conversas com Saul Niguez, o Flamengo acertou a contratação do meia do Atlético de Madrid, que vai chegar ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Ele vai assinar contrato de 3 temporadas com o Mengão. O espanhol de 30 anos estava emprestado ao Sevilha da Espanha e tem contrato até meados do ano que vem com o Atlético de Madrid. Ele já vinha negociando a sua rescisão antecipada para defender outro clube. No Flamengo, ele vai reencontrar o Filipe Luís, com quem jogou por 4 temporadas em Madrid. Ele vai fazer exames médicos nessa quarta-feira, antes de assinar o seu contrato de 3 temporadas e meia. Segundo o portal Somos Fanáticos Fla, o espanhol chega de graça para o Flamengo, que deve pagar a ele R$2 milhões mensais entre luvas e salários. E ele vai ser um dos maiores salários do elenco. Jorginho, Bruno Henrique e Alexandro são os jogadores mais bem pagos do time do Filipe Luís em 2025. O mais bem remunerado é o Jorginho, que ganha R$2 milhões por mês. Bruno Henrique e o lateral esquerdo têm seus vencimentos na casa de R$1,8 milhão. É certo que o Saul Niguez aceitou sofrer uma drástica redução salarial para fazer parte do time do Filipe Luís. Na Espanha, os vencimentos dele batiam na casa de R$95 milhões por temporada, aproximadamente R$8 milhões por mês. Além de ser um jogador polivalente, o Saul chuta muito bem de fora da área, dribla bem, tem bom desarme, boa qualidade nos passes e, o que é mais importante, se machuca muito pouco. Produção, coloca aí alguns lances do nosso novo reforço.
Nos bastidores, o departamento de futebol do Flamengo não está nada feliz com o De La Cruz pela sua situação física. E se aparecer um bom negócio, ele será liberado. Duas coisas pesam contra o uruguaio. O jogador não consegue se sobressair tecnicamente quando entra em campo e também preenche uma vaga de estrangeiro, limitando o Flamengo no mercado para contratar novos gringos. Assim, a passagem do Nico de la Cruz até aqui é considerada bem abaixo do esperado para quem custou quase 80 milhões de reais à vista. Ele não consegue render por conta das questões físicas. O Flamengo torce para a chegada de uma proposta visando fazer um bom negócio pelo jogador. Enquanto o Flamengo vem monitorando o mercado na busca por reforços, vê seus jogadores se tornarem alvos de clubes do mercado internacional. Porque, após polêmicas nos bastidores, o nosso querido Pedro se tornou alvo de clubes da Arábia Saudita. Conforme informação do Bola VIP Brasil, apesar do interesse do clube árabe na sua contratação e das últimas polêmicas, o centroavante não tem interesse em deixar o Flamengo, querendo permanecer aqui no Rio de Janeiro. Dessa forma, nesse momento, ele descarta qualquer possibilidade de sair do clube na atual janela de transferências. A intenção do Pedro é continuar trabalhando forte para se manter entre os 11 titulares da equipe do Felipe Luiz. Um dos nomes que tiveram passagem marcada no Flamengo recentemente foi o do meia Andreas Pereira, e com isso surgiu uma especulação de que ele poderia se encaixar nesse cenário atual do Mengão. Essa especulação ganhou força depois da saída do Gerson e o meia do Fulham da Inglaterra era visto como uma boa peça de reposição. Segundo informações do Coluna do Fla, o Felipe Luiz tomou a sua decisão sobre o negócio e o Flamengo não vai repatriar o jogador, uma vez que acabou de contratar o meia espanhol Saúl Ñíguez. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça. E você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! A contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, que chega hoje ao Rio de Janeiro, não interfere na negociação do Flamengo para contratar outro meia, que é o colombiano Jorge Carrascal. O clube mantém o acerto com o jogador do Dinamo de Moscou e o aguarda nos próximos dias. Existia a expectativa do Carrascal chegar ao Rio de Janeiro no último fim de semana, mas houve um pequeno atraso na conclusão dos documentos. O Flamengo fechou a compra do jogador por 12 milhões de euros, 78 milhões de reais na cotação atual, mas surgiu uma pendência com os intermediários do negócio, o que já foi resolvido. As partes dão como certa a contratação do jogador. Em breve teremos os dois, Saúl e Carrascal, jogando pelo Flamengo, disse lá ao portal GE uma fonte ligada às negociações. Com as contratações de Carrascal e Saúl, o Flamengo vai atingir o limite máximo de estrangeiros do elenco que podem ser relacionados para uma partida. Desde o ano passado, a CBF aumentou esse limite por partida no Campeonato Brasileiro de 7 para 9 estrangeiros. O colombiano e o espanhol vão se juntar ao argentino Rossi, ao chileno Pulgar, ao equatoriano Plata e aos uruguaios Vinha, Varela, De la Cruz e Arrascaeta. Mesmo com 9 estrangeiros, ainda assim é permitido reforçar o elenco com mais gringos. A limitação da CBF serve só para a lista de relacionados para um mesmo jogo. Como o Pulgar vai ficar 2 a 3 meses se recuperando da lesão no pé, por exemplo, haveria espaço aí nesse período para a contratação de mais um estrangeiro. Segundo o portal Mundo Bola Flamengo, o rubro-negro está em negociações com 2 substitutos para o Wesley. O Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, e o Gustavo Mantuan, do Zenit. Aos 24 anos, o Gustavo seria uma contratação com potencial de revenda, principalmente pensando no futuro. Atualmente, ele está na sua 4ª temporada pelo Zenit.
na primeira partida do clube na atual edição do Campeonato Russo, que inclusive marcou a estreia do Gerson. Mantuan foi titular e permaneceu em campo até os 23 minutos do segundo tempo. Vale destacar que a estreia do Gerson foi muito criticada pela torcida do Zenit, porque ele entrou no meio do segundo tempo e foi muito discreto o jogo todo, parecia até meio triste. O Gustavo Mantuan deixou o Brasil em 2022 e tem sido usado com frequência desde que chegou à Rússia. Foram 28 jogos na primeira temporada, 36 na segunda e 38 na terceira, o que mostra a plena adaptação do brasileiro ao futebol russo. De acordo com o portal Transfer Market, especializado no mercado da bola, o valor do Mantuan está em 3,5 milhões de euros, cerca de 22,8 milhões de reais na cotação atual. O seu contrato com o clube russo vai até junho de 2027. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!